nós te damos graças, ó Deus, porque ao confessarmos diante do Senhor e reconhecermos que nós somos pecadores e pecadoras, nós temos, ó Deus, o lavar do nosso ser, do nosso coração e da nossa mente. Ó Deus, muito obrigada pelo perdão, obrigada pelo perdão conquistado por Jesus ali na cruz por nós. Te damos graças, te louvamos, ó Deus, e rendemos a Ti honras e glórias, porque só o Senhor é devido, porque o Senhor demonstrou este amor por nós, e por isso hoje nós temos a liberdade de nos achegarmos aqui, diante do Senhor, certos de que fomos lavados, de que fomos remidos pelo Senhor Jesus naquela cruz, e quando nós, ó Deus, estamos diante do Senhor, totalmente, ó Deus, livres, no sentido de reconhecimento de que nós não somos nada, que nós não somos merecedores de nada, mas através do amor de Jesus na cruz por nós, o Senhor nos deu o perdão, o Senhor nos deu a salvação. Por isso que nós estamos muito gratos. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ser conosco agora, preparando o nosso coração para receber a Tua palavra, e que ela encontre, ó Deus, no nosso coração um local fértil, ó Deus, para que ela possa nos transformar para a glória do Teu nome e não pecarmos mais. Ó Deus, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A Escritura garante para nós que pecado confessado é pecado perdoado. Então nós louvamos a Deus por sermos perdoados. Amém. E vamos dedicar a nossa vida ao Senhor e tudo aquilo que temos. Esse é o momento de trazermos à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. E a palavra nos garante que Deus recompensa o fiel, que Deus recompensa aquele que realmente dá com alegria. Vamos cantar o livro de número 287, colocando-nos de pé. Igreja alerta. Salvador.
uma vez aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Pai, sobre esses dízimos e essas ofertas. Amém, Jesus. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Pai, que o Senhor venha continuar abençoando, Pai, abrindo portas nos seus trabalhos, abrindo portas, Pai, aonde não tem. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor, em nome de Jesus, os patrões, abençoar, Pai, o local de trabalho, Senhor, para que venhamos ter um dia de trabalho também abençoado, um mês de trabalho abençoado, e assim, Pai, por diante. Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. Deus pode nos fazer prosperar mesmo vivendo uma crise, como nós estamos vivendo. É pela fé, irmãos. Nós não seguimos o curso desse mundo e nem somos dirigidos por crises ou por tribulações. Nós somos dirigidos pelo Senhor. E como lemos hoje pela manhã, tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, vamos pedir e vamos deixar de ser tímidos e realmente pedir ao Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Gostei da oração do Anderson, pedindo a bênção de Deus sobre o trabalho, sobre diversos setores aí que a gente geralmente às vezes não pede. Mas Deus pode nos fazer prosperar mesmo num Brasil de inflação e de crise. E a gente precisa crer, precisa entender essa verdade. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, dos versos 3 ao 11. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versos 3 ao 11. Todos acharam? Direitinho? Que bom, né? Então ouça, por favor, eu vou fazer essa leitura e você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim a Escritura Sagrada: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Você pode ler o texto para mim? Todos juntos, por favor? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem
Lá em casa, quem tem boa direção é minha esposa, né? Eu falo até para ela que quando ela assumir a condução do carro, ela vai se dar muito bem, porque é boa de direção. Eu me perco com facilidade nas direções. Eu não sei como é que você lida com isso, né? Antigamente a gente tinha que lembrar o nome das ruas e lembrar os locais que a gente já foi há muito tempo atrás e conhece. Hoje em dia a gente tem lá uma coisa chamada GPS, né? E você bota ali no Google Maps ou no outro aplicativo de trânsito e você consegue a direção ali. Mas existem situações que você não pode contar com isso, né? E quando eu estava meditando nesse texto, esse texto ele tem curiosidades, e eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, que você olhe o texto, porque a memória visual ela é melhor do que a auditiva. Eu vou falar, você vai ouvir, mas quando você olha no texto, isso reforça a sua memória. Geralmente é Pedro quem se levanta e questiona alguma coisa. Aqui, né, uma curiosidade: Tomé e Filipe é que são os protagonistas do diálogo com Jesus. Essa é uma das curiosidades. Tomé já é uma pessoa conhecida, né? Lá no capítulo 11 de João, verso 16, quando Jesus decide voltar para Jerusalém e ele vai passar em Betânia para ressuscitar Lázaro, e Jesus tinha acabado de deixar Jerusalém e tinha sido ameaçado de apedrejamento. Aí o que diz Tomé, né? Tá bom, vamos nós para morrer com ele. Essa é a palavra de Tomé no capítulo 11, verso 16, e ele já é uma pessoa conhecida. No texto da ressurreição de Jesus, Tomé também se manifesta. E ele diz: olha, eu não estava presente aqui e não vi Jesus aparecer. Jesus já havia aparecido para Maria Madalena, para Pedro, para todos os discípulos no cenáculo, mas Tomé não estava. E aí Tomé diz assim: se eu não colocar o dedo nas feridas dele, se eu não olhar as mãos e os pés, se eu não botar a mão lá naquela ferida da lança no lado do seu abdômen, eu não vou crer. E ele falou isso com toda a segurança e com toda a certeza. Tanto que quando Jesus aparece na semana seguinte para todos os apóstolos, Tomé estava lá e Jesus vai direto: olha aqui, Tomé, vê aqui a minha mão, coloca a mão do meu lado. Aí depois Jesus exorta, né? Bem-aventurado o que não viu e creu, né? Porque quando você precisa ver, é porque você não crê. Então, esse texto aqui, ele se baseia exatamente nessas duas palavras de Jesus que suscitam uma pergunta de Tomé e um pedido de Filipe. E é bastante interessante que Tomé fala de caminho, de direção. Aí quando eu estava meditando nesse texto, o texto de João é um texto muito rico, e eu tive que suprimir algumas coisas para falar o essencial, porque senão a gente começa a entrar em detalhes e demora muito. Eu me lembrei de uma viagem que eu e minha amada esposa fizemos a São Paulo. Não é São Paulo capital, aonde a gente foi. É uma cidade de São Paulo, mas também não é interior. É na região metropolitana de São Paulo. E eu fui lá, assim, não programado, realizar um casamento. A história é a seguinte: o casamento ia ser feito por um outro celebrante, por um outro pastor. Só que o pastor, em cima da hora, adoeceu e não podia comparecer ao casamento. Houve lá um problema lá que realmente ele ficou impossibilitado.
E o casal ficou muito inseguro. E então começaram a conversar lá com algumas pessoas e teve um que ligou para mim, e eu estava no Rio de Janeiro, né? Podia ter arranjado alguém por lá. Mas aí então eu vi a dificuldade do casal e fiquei imaginando, já pensou? Vocês preparou tudo para o dia do casamento, e isso são coisas que acontecem com antecedência. E não ter quem celebre é um problema sério, né? Tá bom. Aí eu aceitei o desafio. Mas eu falei com a pessoa, eu nem conheço o casal, como é que eu vou celebrar o casamento de quem eu não conheço? Aí então, pagaram a viagem para eu ir a São Paulo uma semana antes, almocei com o casal, passei uma tarde com eles, fiz todas as perguntas para eu poder conhecê-los melhor, e na semana seguinte, foi eu e Sonilda para São Paulo. Eu tentei lembrar o nome do lugar, é um lugar conhecido, inclusive turístico, mas realmente eu não me lembrei. Eu me lembro de todos os detalhes da viagem, mas não me lembrei do nome do lugar. E então, chegamos um dia antes do casamento. O casamento era no sábado, chegamos na sexta, nos hospedamos numa pousada. Tudo como manda o figurino. Você tem que chegar com antecedência, principalmente onde você não conhece e tal. E na própria sexta-feira eu já comecei a me inteirar como eu faria para chegar àquele lugar. Não era um lugar comum, não era uma igreja, não era uma casa de festas, era um parque nacional protegido, em outras palavras, no meio da floresta. Entendeu? Você está rindo, né? Eu ainda nem contei a minha tragédia. Apareceu o Aí comecei a me informar onde era o tal parque. E me deram lá uma direção. E da pousada que eu estava, era só subir a rua e seguir direto, eu ia chegar lá. Tá bom, é fácil, né? É só seguir direto. Ok. No dia seguinte, me arrumo cedo, saio 2 horas antes, o casamento estava marcado para meio-dia, que era casamento com almoço e etc. Aí então saio 2 horas antes para ir ao casamento, porque eu gosto de chegar cedo, eu gosto de ver o local que eu vou falar. Quer dizer, tem toda uma situação para vocês não ter problema no decorrer da celebração. Aí então começamos, pegamos lá a rua que subia atrás da pousada e começamos a ir para o local. E eu estou andando, e as coisas ficam esquisitas. Aí a rua que era asfaltada se torna de terra, aí as casas somem, aí é uma região rural e você não vê uma viva alma. Aí quando nós chegamos num bairro, numa vila, não é nem um bairro, era uma vila, aí nós paramos para perguntar, né? Porque não tinha sinal de celular, não dava para acessar GPS, não dava. Aí então eu comecei a perguntar e começou a bater um desespero, porque ninguém conhecia o lugar. Eu falei, esse lugar é nessa rua e é só seguir. Eu já estou seguindo já faz um tempo. Como assim ninguém conhece? E eu comecei a me sentir perdido. E o caminho era bem escabroso, bem estranho. Eu continuei seguindo. Aí, mais adiante, a gente chega, parece que 2 homens lá da região, e aí então eu parei para perguntar para eles. Aí eles começaram a rir na minha cara, quando eu falei o nome do lugar. Aí eu comecei a ficar mais preocupado. Eles estão rindo por quê? Porque eu estava muito longe do lugar. O tempo foi passando e o horário do casamento chegando. E aí então vocês imaginem como eu estava, qual era o meu estado. Aí eles falaram, olha só, continua seguindo, mas você está longe. Tá bom, fui eu, seguindo, uma angústia danada, não aparecia nada. Eu falei, que lugar é esse? Tão longe. Eu tinha saído 2 horas antes e estava andando. E o princípio da rua era subida, era uma
uns 40 minutos subindo, curva, subindo. Depois ela ficou plana, mas não adiantou, porque eu não via coisa alguma. Aí teve uma hora que nós paramos e eu fui orar. Senhor, manda um anjo aí para me direcionar, porque eu tenho um compromisso, eu dei a minha palavra que estaria lá, e eu estou desesperado, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo, se eu estou na direção certa, de fato, como as pessoas disseram, aonde é que é esse negócio, porque eu já comecei a duvidar, será que eu estou na direção certa? Aí nós continuamos andando e eu avistei um portão. A gente não avistava nada, era mato. Aí de repente avistei certo em portão. Eu falei, opa. Aí no portão tinha um sujeito enorme, né? Tipo daqueles armários mesmo, de terra. Eu falei, é aqui. Aí embiquei o carro, aí falei com ele, expliquei, era ali. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Chegamos lá, a noiva estava atrasada, graças a Deus. O celebrante também, mas ninguém notou. Aí eu tive que esperar mais uma meia hora. E nesse tempo eu comecei a falar, olha, esse lugar aqui é lindo, mas não existe, porque eu demorei horrores para chegar aqui. E assim, né? Falando das agruras que havia passado. Aí eu descobri que o negócio era um círculo, ou um semicírculo, né? Assim. Aqui estava a rodovia. Se eu fosse pela rodovia e dobrasse à direita, 20 minutos eu estava no lugar. Só que me indicaram por aqui. E eu dei uma volta tremenda por um lugar muito estranho, muito esquisito. E assim, passei uma luta, né? Aí eu acabei descobrindo que não saber o caminho leva você a pensar que você está muito longe. Tomé estava diante de Jesus. Jesus é o caminho. Mas Tomé fala para Jesus, tá bom, o Senhor vai nos esperar e nos receber no céu, mas qual é o caminho? Como saber o caminho? Então, às vezes, o caminho está tão perto, mas por você não saber o caminho, você toma caminhos errados e você passa uma luta enorme. E essa é a pergunta que Tomé faz a Jesus. E ele, o tom de Tomé é um tom desesperado. Como saber o caminho? Como é que a gente vai saber aonde o Senhor vai? Porque era um mistério. Jesus diz, olha, eu vou para o Pai. Tá bom, aonde o Pai está? Né? E qual é o caminho que a gente vai tomar para chegar até onde o Senhor chegou? Jesus, então, diz para ele, e eu gostaria muito de estar lá para ver a cara de Tomé. Você está diante do caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Então, essa revelação, né, que Jesus faz algumas revelações nos evangelhos. Ele traz para si a responsabilidade. Ele diz, eu sou o caminho. Novamente, Jesus abarca em sua própria pessoa algo essencial para a nossa vida. Ele é pessoalmente o pão da vida. João 6,48. Ele é pessoalmente o pão da vida. Ele é que nos alimenta, a sua própria pessoa. Os judeus falaram, não, mas nós entendemos que Moisés é que realmente trouxe o pão do céu. Aí Jesus fala para eles, olha só, pão do céu é meu Pai que dá, mas aqui está diante de vocês o pão da vida. E vocês vão ter vida em mim. Jesus também fala que ele é pessoalmente a luz do mundo. João capítulo 8, verso 12. O mundo jaz nas trevas. Nós vemos o quanto esse mundo está perdido.
exatamente porque não tem a luz do mundo, que é Jesus Cristo, que é o único capaz de iluminar a nossa mente, é o único capaz de iluminar o nosso coração. Jesus também falou que Ele é a ressurreição e a vida, quando em João capítulo 11, Ele fala para Marta, né? Aí Marta diz, eu sei que meu irmão vai ressurgir na última ressurreição, né? No fim dos tempos, quando houver o julgamento de todas as coisas. Aí Jesus fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida está aqui, diante de você. E assim como ele fala, Tomé, eu sou o caminho. E ele ainda fala mais, né? Tomé pergunta pela direção, como chegar até onde Jesus está. E Jesus vai para o Pai. E Jesus diz, você chega ao Pai através de mim. Jesus não é aquele que mostra o caminho. Jesus não é uma placa indicativa, olha, o céu é para lá. Não, Jesus é o próprio caminho. Ele em pessoa. Jesus não mostra aonde está a luz. Ele é a própria luz. Jesus não mostra o caminho da ressurreição. Ele é a própria ressurreição e a vida. Então, preste atenção. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as visões do mundo mostram caminhos para o ser humano e encorajam os seus adeptos a realmente seguirem essas propostas de caminho que elas fazem. Jesus não faz nenhuma proposta, segue por aqui. Não, Jesus diz, eu sou o caminho. É comigo a situação, é em mim que você vai encontrar o Pai, é em mim que você vai encontrar a vida, é em mim que a sua vida vai ser iluminada, é em mim que você vai experimentar transformação, é em mim que você vai experimentar um novo nascimento, e assim por diante. Jesus é absolutamente superior a tudo isso, a todas as religiões que propõem caminhos para nós, a todas as filosofias ou modos de vida. Ele diz para Tomé, olha para mim, eu sou o único caminho. O caminho para o céu não são oferendas ou sacrifícios, como se pensava no Antigo Testamento. O caminho para o céu não é uma vida ética, perfeita, politicamente correta. Não, você precisa ser um sujeito bom. Você precisa ter um bom coração para você ir para o céu. Algumas pessoas argumentam assim. Mas o caminho para o céu não é uma vida politicamente correta, uma vida ética. A vida ética é boa. Nós devemos viver uma vida, uma postura ética. Mas ela não nos leva para o céu. O caminho para o céu não são boas obras ou caridades. Irmãos, nós vivemos num mundo empobrecido. Nós vivemos num país que está passando fome. E ele é o maior produtor em muitas situações aí de alimento. Dizem por aí que o Brasil é o celeiro do mundo, mas ele não consegue alimentar as pessoas do próprio país. Boas obras são coisas maravilhosas e tremendas que devemos praticar. Mas Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos salvos para as boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, como algumas correntes religiosas afirmam. Olha, você tem que fazer caridade. Olha, você tem que fazer muita bondade e tal para você melhorar a sua situação aí no dia do julgamento e etc. O caminho para o céu é pessoal, é o próprio Senhor Jesus. O caminho para o céu é Jesus, é através de Jesus, seguindo os seus passos, crendo nele como Senhor e Salvador. Este é o caminho. Jesus ainda diz que ele não só
é o caminho, mas que Ele também é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Esse caminho que Jesus fala, Ele diz muito mais do que nós lemos à prima vista. Ele diz: eu sou o caminho para a verdade, para o verdadeiro Deus e para a verdadeira vida. Quantos deuses falsos se apresentam para nós? Quantas promessas de uma boa vida têm sido feitas para as pessoas? Jesus fala a verdade. Ele é a própria verdade. E Ele é o caminho para o verdadeiro Deus e para a verdadeira vida. Nós encontramos salvação eterna e verdadeira em Cristo Jesus. Agora olhe aí na sua Bíblia o verso 7. Leia para mim, por favor, o verso 7. Se vós conhecereis também a meu Pai, desde agora conheceis que o tendes visto. Muito bem. Você já reparou esse versículo? Ele parece que se contradiz. Jesus diz assim: se vós me conhecesseis, vocês conheceriam o Pai. Bom, desde agora, vocês o têm conhecido e o têm visto. Não? Mas a questão aqui é o seguinte: Tomé não conseguiu enxergar que Jesus era o caminho. Então Jesus diz: se vocês me conhecessem de verdade, vocês conheceriam também o meu Pai. Agora, a segunda parte do versículo diz: desde agora. O agora está fazendo uma alusão à crucificação de Jesus, ao sacrifício de Jesus. Porque horas depois desse debate de Jesus com os discípulos, dessa preparação que Jesus está fazendo com os discípulos, Jesus seria crucificado. Então, este agora tem um significado tremendo que ele aponta para a cruz. Porque é na cruz do Calvário que os nossos pecados foram perdoados. É na cruz do Calvário que nós entendemos que Jesus nos salvou. Entendemos que Ele é o único que nos pode levar a Deus através da cruz. Porque qual é a nossa situação antes de Cristo? A nossa situação é de pessoas pecadoras e perdidas, sem rumo, sem esperança. Mas quando Jesus sobe naquela cruz, quando Ele se sacrifica por nós, quando Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então nós somos salvos. Então nós somos resgatados. Então nós enxergamos de fato que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus e que Ele é a nossa salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí então entra em cena um outro apóstolo, no caso aqui um outro discípulo, um aprendiz, chamado Filipe. E Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque todo o texto, Jesus vai estar falando, Jesus vai falar para eles, agora falei como atendente de telemarketing, você vai estar, né? Jesus vai estar falando, repreende isso em nome de Jesus, porque não dá. Todo o texto, Jesus fala que Ele vai para o Pai. A preparação que Jesus faz é para que os discípulos entendam que o propósito da vida dele está sendo cumprido na cruz. E ele vai de fato morrer, e morrer a nossa morte, morrer os nossos pecados, para viver, para ressuscitar e nos dar vida e vida em abundância. E depois vai para o Pai. Então todo o propósito do capítulo 13 e 14 é mostrar para os discípulos que eles vão ter de agir. Eles vão ter de trabalhar sozinhos. Eles vão ter de dar continuidade à obra começada pelo ministério público de Jesus. Então,
Filipe diz assim: tá bom, o senhor vai, eu já entendi. O senhor vai voltar para nos buscar, eu também já entendi. E o caminho para a gente chegar ao Pai é o Senhor, eu também já entendi. Agora, mostre-nos o Pai. E isso nos basta. E isso vai tranquilizar o nosso coração. E aí, então, Jesus fala com uma segurança para Filipe tremenda. E eu acho que Filipe se assustou. Eu me assustaria se estivesse diante do Senhor naquele momento. Jesus fala: Filipe, há tanto tempo estou com você e você não me conhece? Como assim? Você não crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? E reparem bem, quando Filipe não consegue enxergar essa verdade, que o Pai e o Filho são um, porque em todo o ministério de Jesus, Jesus falou: as obras que eu faço, eu não faço segundo a minha vontade, eu faço segundo a vontade daquele que me enviou. Em todo o tempo ele repete isso. Mas os discípulos parece que não prestavam muito atenção. Eles são igual a nós, né? A gente tem dificuldade de prestar atenção nos detalhes. E aí então a gente tem que ser chamado a atenção constantemente para prestar atenção naquilo que Deus está falando. E aí ele confronta Filipe de uma forma tremenda. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Sabe, lá em João 17, João 17 me parece que é o verso 21, eu não tenho muita certeza, mas lá fala que o Pai, Jesus orando, né? João 17 é a oração de Jesus, lá diz que Jesus está no Pai e o Pai está em Cristo e Cristo está nos discípulos. Aí você vê uma situação assim de ligação profunda, né? Para que o mundo veja que realmente tu me enviaste, é o que o versículo diz. Então, da mesma forma que Filipe tinha de ver o Pai em Cristo, as pessoas hoje precisam olhar para nós e ver Jesus. Da mesma forma que Filipe tinha de ver o Pai em Cristo, da mesma forma, nós precisamos resplandecer Jesus Cristo por onde a gente passa. Amém. Uma igreja em ação precisa compreender que Cristo está no Pai e que o Pai está em Cristo. Porque segundo João 17, 23, não é 21, 17, 23, diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Conhecendo que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho, nós vamos ser aperfeiçoados na unidade, é o que diz a oração de Jesus. Uma igreja em ação, queridos, ela se levanta nesse mundo adúltero e perverso para proclamar a palavra, para fazer diferença, cumprindo aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 61, e que a gente canta também, né? É um cântico que diz, né, que nós fomos chamados para consolar os que choram, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia que o Senhor vai vir julgar esta terra. Então nós somos chamados para isso. Mas eu pergunto para você, nós como igreja podemos dizer, estamos em ação? Estamos trabalhando com afinco para que as pessoas se convertam? Estamos trabalhando com afinco para que as pessoas sejam transformadas?
Eu acredito que não, talvez você possa ter uma opinião diferente da minha. Conhecer a Cristo através de uma experiência pessoal é o que as pessoas precisam ter. E nós, como igreja, precisamos levar essas pessoas a conhecer a Cristo de uma maneira pessoal, a confessar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sabendo com absoluta certeza. Agora, reparem nisso. Um muçulmano, ele está disposto a morrer por aquilo que ele acredita. Ele se explode por aquilo que ele acredita. Se você nunca ouviu um muçulmano falar de Deus, é uma coisa tremenda. Ele acredita. Agora, nós não manifestamos essa fé. Então, para proclamarmos o Evangelho, a nossa vida precisa convencer as pessoas. Às vezes nós falamos muito bem, mas a nossa vida, a nossa atitude, o nosso procedimento não condiz com aquilo que falamos. Nós somos muito bons na palavra, mas a prática é outra. Então, para que a igreja esteja em ação, para que ela se levante no poder do Espírito Santo, nós precisamos acreditar de verdade que Jesus é o único caminho, não tem outro meio. Ou a pessoa recebe a Jesus e crê nele, e o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, ou ela não vai para o céu. Ela vai experimentar uma eternidade de sofrimento. E é difícil as pessoas aí fora crerem nisso. Que é isso? Deus é bom. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. Eu já ouvi isso. O cara falou na minha cara. Não, que é isso? Deus é bom. Deus não vai cometer essa atrocidade com a gente. É esse tipo de mentalidade que nós estamos enfrentando aí fora. Então, como falar de Jesus? Como estar realmente em ação como igreja? O Evangelho precisa primeiro nos convencer, para depois convencer outras pessoas. Tomé não sabia qual era o caminho. Não conseguiu enxergar isso em Jesus. Filipe não conseguiu enxergar que o pai e o filho são um. E eles conviveram 3 anos e meio com Cristo. E nós? Cremos de verdade? Estamos dispostos a comprometer a nossa vida, o nosso bem-estar por causa de Jesus e da nossa salvação? Essa é a situação, queridos, que está diante de nós. Uma igreja em ação é uma igreja que se levanta, é uma igreja ousada, é uma igreja criativa, é uma igreja que acredita. E porque acredita, ela vai, ela evangeliza. Às vezes a gente, mas esse método de evangelismo está meio ultrapassado, não vai dar certo. Mas as pessoas não vão ouvir. Às vezes nós colocamos um monte de empecilho. Irmãos, não somos nós que convertemos ninguém, é o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa parte é proclamar o Evangelho, a nossa parte é falar de Jesus, a nossa parte é falar com autoridade. Vejam, depois da descida do Espírito Santo, como Pedro discursa na porta do templo, com uma autoridade espiritual tremenda. Pedro e João são questionados pelo Sinédrio e falam na cara das autoridades de Israel: nós não vamos obedecer vocês. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. E eles falam isso com uma segurança, sabendo que poderiam morrer, sabendo que poderiam ser presos, sabendo que poderiam ser açoitados. E aí, depois que eles saem, o próprio Sinédrio reconheceu: esses homens estiveram com Jesus, pela autoridade que eles falavam. Aonde é que está a autoridade da igreja? A autoridade da igreja é espiritual. Nós não vamos obrigar ninguém a receber Jesus, mas nós vamos orar
e nós vamos proclamar o Evangelho. E vamos falar de Jesus da melhor maneira possível, no poder do Espírito Santo, com criatividade, com inteligência que Deus nos deu. Uma igreja em ação é uma igreja que não se acomoda no banco. É uma igreja que se incomoda de não estar lá fora pregando o Evangelho. Deus nos abençoe. O restante do texto vai falar de fé. Jesus diz: creia que eu estou no Pai, creia que o Pai está em mim, creia. E quando a gente olha, a nossa problemática, ela gira em torno da fé. Nós não temos fé suficiente que nos encoraje para falar do Evangelho com autoridade. E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Eu peço que a irmã Betânia nos dirija nessa oração final. Por favor, irmã, vem aqui na frente, por gentileza, e interceda pela igreja para que o Senhor nos desperte. E eu vou ministrar a bênção apostólica. Santo e amado Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento em que tu nos trouxeste a tua casa para nos reunirmos, ó Deus, e ouvirmos, Senhor Deus, a tua palavra, ouvirmos, ó Deus, a tua mensagem para nós, Senhor Deus. Ó Santo Deus, nós te pedimos, Senhor, que esta palavra, Senhor, que nos foi trazida diretamente de ti, Senhor, do teu coração, para a nossa mente, Senhor Deus, esteja, Senhor, trazendo transformação a cada um aqui que ouviu, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, animando, despertando, Senhor Deus. Desperta, Senhor, a tua igreja, Senhor. Vivemos dias maus, Senhor Deus, o mundo é mau. Nós temos, Senhor Deus, o conhecimento da palavra, que é a verdade. Nós conhecemos o caminho, ó Deus. Nós precisamos apresentar este caminho a outras pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, intrepidez para falar do Evangelho, para comunicar, ó Deus, esta palavra que transforma, que salva. Nos usa, Senhor Deus, como instrumentos teus, Senhor, para estar mostrando a salvação que é oferecida no teu Filho, Senhor, àqueles que estão perdidos neste mundo. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, por esta reunião, por esta comunhão que temos com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tivemos, ó Deus, a tua presença conosco aqui, recebendo o nosso culto, e que nós levemos, ó Deus, a certeza de que esta presença vai conosco quando sairmos desta casa, quando, Senhor Deus, estivermos retornando, Senhor, para o nosso lar, debaixo da tua bênção, quando, Senhor Deus, estivermos nos preparando para iniciar uma nova semana, Senhor Deus, que a tua presença nos acompanhe e que ela, ó Deus, esteja sempre fazendo com que nós estejamos buscando, ó Deus, refletir a ti, que está presente em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoa, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, entregamos a ti confiadamente a nossa oração. Amém. Amém, Pai. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que o Senhor faça a sua luz resplandecer sobre a sua vida. E que você seja testemunha de Jesus. Por onde você andar, por onde você passar, que você seja cheio de ousadia e de intrepidez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua vida, querido.
semana cheia de graça, cheia do favor de Deus.